boa noite. Sejam todos bem-vindos. Aguardar um minutinho aqui para as pessoas irem chegando e nosso convidado especial da noite também chegar. É o tempinho que as pessoas vão entrando também. Deixa eu ver se Evaldo está chegando por aqui. Sejam todos bem-vindos. Um prazer estar com vocês. Só aguardar um tempinho para Evaldo chegar. Evaldo, se tu estiveres por aí, dá uma cenadinha aqui para eu te ver. Deixa eu mandar uma mensagem para Evaldo. Só um minutinho que eu tô tentando localizar Evaldo aqui, como tem muita gente entrando. Deixa eu ver. Não tô te localizando. Boa noite, pessoal. Só aguardando um pouquinho aqui a chegada de Evaldo. Hoje à noite, pra gente, nosso convidado especial, pra gente conversar um pouquinho sobre a função paterna na saúde emocional da família. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver se eu consigo falar com o Evaldo aqui. Agora. Já foi. Agora funciona. Pois é. Coisa de Boa noite. principiante. Boa noite, E Evaldo. Boa noite a todos, boa noite a todas. É com muito prazer que eu vou fazer a mediação hoje desse momento, né? Eu sou a Letéia, sou psicóloga do Fundamental 2 e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a questão da função paterna na vida, na saúde emocional das famílias. E uma boa noite especial para quem exerce essa função paterna, né? Para os pais, para as mães, para os avós e avós, cuidadores que assumem aí essa função. Esse domingo agora tivemos, né, a celebração desse dia, para algumas culturas, desse Dia dos Pais. Um Dia dos Pais diferente, né? Um Dia dos Pais às vezes distante, fisicamente, né? Ou até próximo, mas sem poder dar o abraço do reconhecimento e do carinho pela importância dessa função, mas imagino que não menos afetivo, né? Até porque o que une essa relação é o amor. E aí esse amor independe da distância, né? Esse amor aproxima a tudo, a todos, e não coloca em risco as pessoas. Ao contrário, a falta dele pode nos colocar em risco. Então, para a noite de hoje, temos um convidado mais que especial, né? Evaldo Melo de Oliveira. Evaldo é pai do Colégio do Apoio, com muito orgulho, é psiquiatra, psicanalista, ex-presidente da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria, e para mim uma pessoa e uma figura muito importante na minha vida, né? E aí é mais especial ainda estar com você aqui,
porque foi a primeira pessoa que abriu as portas para o meu mundo profissional. Então, Evaldo, junto com Escobar, abriram aí o meu caminho na psicologia como estagiária no RAID lá, quando era uma fedelha de 19 anos. Depois, eu passei a ser acompanhante terapêutica, né, no RAID. E, mais para frente, passei a ser supervisionada por Evaldo nos projetos sociais, né? Então, é um orgulho enorme e desde já te agradeço ter aceitado o nosso convite em nome de toda a equipe da escola. Então, é com você, né? O que é que você gostaria aí de conversar e de iniciar esse processo? Pais, mães, né? Pais cuidadores, mães cuidadoras, avós, avós, filhos, filhas, sejam muito bem-vindos todos vocês. Veja, eu tive que trocar o Wi-Fi para 4G, na verdade. Eu te ouvi, no final estava cortando. Depois eu te ouvi. Falando do meu orgulho de estar aqui com você. Não, isso aí eu ouvi do maior carinho. E Veja, deixa eu fazer essa mediação aí com o público. Veja uma coisa, deixa eu registrar. Há 30 anos atrás, também como pai do apoio, eu fui convidado para A conversa era sobre profissões. E eu deveria falar sobre o que é ser psiquiatra. Eu quero dizer que é bem mais fácil falar sobre função paterna do que falar o que é psiquiatra. Que vai fazer 13 anos da sétimo ano A. Pois é. Eu quero começar com um levantamento do IBGE e do IPEA. Esses dados do levantamento em 2018, no intervalo entre 1995 e 2018, houve um crescimento de mais de 50% daqueles lares que são sustentados por mulheres. São exatamente 35 milhões de lares onde as mulheres ganham mais do que os homens. E aí a gente já nota, quando eu li a reportagem do IPEA, eles são machistas o suficiente para dizer que são 35 milhões de lares em que as mulheres são chefes de domicílio. Então, há uma associação do Instituto de Pesquisas Econômicas ganhar mais e mandar dentro de casa. Então, o grande desafio desta conversa é... Deixa eu dizer outros dados. Destes dados, 32% as mulheres moram com filhos, um ou mais filhos. 30% mora com marido. 18% as mulheres moram sós, têm filho, têm companheiro. E 7% moram com amigos e parentes. Então vem a pergunta. Nesta configuração atual das famílias, como é que fica a função paterna? Deixa eu só interromper um pouquinho. Aí na tua casa, onde você tá com 2 celulares ligados com o áudio, que as pessoas estão dizendo que está dando um eco na tua fala. Vocês estão me ouvindo bem?
Alguém responde aí, por favor, no chat. Vocês estão conseguindo me ouvir? Melhorou? Pronto. Melhorou? Vão dando sinal aí, se melhorou. Sim, Evaldo. Então, vamos lá, vamos seguir. Eu também estou ouvindo eco. Não são só eles, não. Eu também estou ouvindo eco. Então, veja. Eu estava dizendo do desafio de estabelecer a questão da função paterna com essa multifaceteamento dos lares neste momento. E aí nos leva diretamente a caracterizar a função paterna não com a função de pai, mas como uma função que não depende de gênero, que não depende de sexo, depende de lugar. Eu costumo dizer, é como se fosse uma cadeira. Quem senta nessa cadeira? E como você bem disse em relação ao Dia dos Pais, pode ser um homem, pode ser a mulher, pode haver uma configuração biológica e, portanto, haver vinculação biológica. Pode ser um avô, pode ser uma avó, ou pode ser alguém que não tenha vinculação biológica, mas que tem um papel. Então função paterna tem a ver com... Ouvir. E aí estão pedindo para você desligar um aparelho que esteja aí por perto. Ou talvez colocar o fone. Acho que se colocar o fone pode resolver. Meu celular é tão moderno que pega o fone. Eu não tenho a menor ideia por quê. Porque eu adorava, mas eu estou também ouvindo a minha própria voz. Tenta abaixar um pouquinho o som do teu celular. Para ver se abaixar um pouquinho o som do teu celular. Para ver se ajuda. Vamos ver. Vamos testando. Nem estava tão alto, viu? Melhorou? Digam aí se melhorou. E daí era até... Agora eu não estou lhe ouvindo, viu? Então aumenta o seu som. Deixa eu só pegar aqui para eu tentar. Só um minutinho. Deixa eu colocar o meu para ver se a gente se ajuda. O eco não está saindo daí, da sua Vamos sala. lá, então. Vê se melhorou agora, com eu colocando o fone. Bem, eu estava falando sobre a questão de quem exerce, quem ocupa esse lugar da função paterna. Agora não estou mais me ouvindo, não. Mas aumente um pouquinho, pode aumentar um pouquinho. Vamos testando. Melhorou. Estão dizendo aqui que melhorou. Pronto. Então podemos seguir. Tá vendo? A culpa sempre são dos outros, né, Letéia? Vamos lá. Mas tudo bem. Eu estava dizendo que a questão da função paterna tem a ver com este lugar. E com quem é que se aprende essa função paterna? Então, a gente tem que começar a falar da função paterna muito antes. A gente tem que falar como este homem ou esta mulher foi criado. A gente tem que falar sobre a história da família desta pessoa que vai exercer essa função no futuro. E digo mais, há uma relação direta da vinculação desta pessoa com a sua própria família, com a família original,
como ela vai se tornar um pai ou uma mãe e exercer essa função paterna ou materna. Por quê? Porque, veja, dentro da escala zoológica, o filhote de homem, o filho do homem e da mulher, na verdade, é um dos seres mais frágeis da escala zoológica. Ou seja, uma criança não sobrevive antes de 8, 10 anos. Alguns estudos falam que a partir de 8 estaria habilitado para sobreviver. Eu acho que na nossa selva atual teria que ter 10, 12 anos para poder, de fato, sobreviver. Então, até aí ele tem que ser cuidado. Então, quando eu ouço as pessoas dizerem, mas fulano nunca teve ninguém que cuidou na vida dele, eu digo, não, não é possível. Se a pessoa não tivesse alguém que amamentasse, seja artificial ou naturalmente, alguém que secasse, que enxugasse, alguém, portanto, alguém que aquecesse, a pessoa não sobreviveria. Então, a experiência de cuidado, ela está absolutamente imbricada com o desenvolvimento da pessoa. Então, todos nós, aquela criança que está na rua, que abandonada, ela teve uma experiência de cuidado. E é isso que me faz acreditar que qualquer pessoa é acessível no processo terapêutico, porque ela tem a experiência de cuidado. Mesmo que ela tenha outras experiências de maus tratos, ela certamente terá experiências de cuidado. Certamente. Então, veja, é como a pessoa é criada. Por exemplo, se você olha as estatísticas das pessoas que se transformam em abusadores no futuro, em pessoas que são cruéis com crianças, essas pessoas, há um percentual muito elevado de pessoas que foram abusadas quando eram crianças. Então, na verdade, a possibilidade de você aprender a função paterna tem a ver com como é que você foi criado. Mas mais ainda, tem a ver, e aí eu estou pegando exatamente a família mais tradicional, eu estou falando da família que é composto por um pai e por uma mãe, embora isso se aplique a todos os tipos de configurações familiares, a todas as constelações familiares que hoje são muito dinâmicas. Mas se eu pego a função do pai, o homem, ele vai aprender a ser pai, a função paterna, não só com o pai. Ele vai aprender a ser pai também com a mãe. Isso é importante, porque é a identificação com a figura materna que vai prepará-lo para assumir a função paterna. Isso é interessante que a gente pense, porque, na verdade, a gente vive, aí a gente saiu da formação deste que vai assumir a função paterna, até a configuração quando, de repente, se tem a gravidez. A gravidez, do ponto de vista psicológico, é um intruso que se mete na relação a dois. A gravidez significa alguém que está se metendo na relação a dois, mesmo que seja alguém muito desejado, muito planejado, até com dificuldade de você poder estabelecer uma situação de gravidez. Mas há um intruso, há alguém que se mete. E, portanto, quando há esse terceiro vai ser objeto de ciúme, esse terceiro vai ser objeto de inveja, esse ciúme vai ser objeto de emoções de todos os lados. Então, será que ela vai gostar mais da criança do que de mim? Será que ele vai gostar mais do filho do que de mim? Será que esse filho... Esta sensação de que aquele intruso está vindo e está se metendo nas nossas vidas precisa ser trabalhada pelo par desde o momento da concepção. Então, é importante que a gente saiba que tudo isso que vai acontecer na configuração e no elemento da relação familiar começa muito antes, né? Então, a gravidez é um momento importantíssimo, de que, na verdade, o homem olhe para a mulher e comece a engravidar junto com ela, e comece a se sentir grávido junto com ela. Na década de 70, um livro que vendeu muito se chamava Estamos Grávidos. Os dois precisam ficar grávidos, os dois precisam sentir as sensações e as delícias do processo de gravidez. E, portanto, as dificuldades também. É muito Isso difícil. já é, inclusive, esse cuidado que você estava falando, né? Essa essência desse cuidado já inicia aí desde essa concepção lá atrás inicial, né? Exatamente. E quando a gente vê que acontece o parto, esta relação se configura de uma outra forma. Porque, naturalmente,
naturalmente haverá uma relação vincular muito mais forte entre a mulher e a cria, entre a mulher e o filho. E esta relação implica necessariamente na exclusão do pai. Implica necessariamente na exclusão do pai. Como é que esse pai se inclui? Esse é o grande desafio. Não é se metendo na relação da mãe com o filho. O pai se inclui colocando no colo a mãe e o filho. Ele vai ser o protetor dos dois, do par, da mãe e do filho. Não é se metendo na relação, porque naquela relação vincular, vai entrar depois. Então, ele tem que ter a capacidade, como eu dizia, de acolher, de maternar aquele par, a mãe e o filho. Então, a gente poderia dizer, neste momento, a função paterna é não se meter, é não atrapalhar a relação mãe-filho e estar ali na periferia para também estar junto, para também estar no banho, para também estar na troca da fralda, para também estar na alimentação. Então, este processo de aproximação do pai, é necessário que o homem esteja preparado, ou o par do casal esteja preparado para sentir que, neste momento, ele é secundário ou ela é secundária. Não adianta querer esse protagonismo, porque o protagonismo é do par. Então, a função paterna implica em você sofrer pela exclusão e se incluindo realmente através dessas coisas periféricas. Então, aí nós temos a função paterna, neste momento, é acolher os dois. Depois, gradualmente, essa relação fusionada entre a mãe e o bebê começa a permitir, lá pelo terceiro mês, quarto mês, sexto mês, dependendo de cada evolução, de cada relação, aí o pai entra, e entra mais, e aí o filho já é colocá-lo para dormir pelo pai, já começa... Porque, veja, aí não... O que a gente tem que pensar? Não há reconhecimento. O reconhecimento é por coisas não perceptíveis. Você sabe que foi feita uma pesquisa na maternidade e uma mãe colocava na frente de uma mãe 5 fraldas de bebês. Ela, pelo cheiro, era 100%, ela sabia qual era a fralda do seu bebê. Porque é uma relação instintiva, é uma relação que tem a ver com essa fusão que eu estava falando. E aí não cabe pai. O pai cabe como esse protetor, como esse suporte. Então, neste momento, o pai vai começar a entrar na vida da criança e da mãe no sentido... O Winnicott dizia o seguinte, o Winnicott é um psicanalista inglês, ele dizia, o pai é o mostrador do mundo. Então, na verdade, o pai é aquele que, entrando na relação como um terceiro, ele vai começar a tirar os olhos do bebê apenas para a criança, para a mãe, e começa a existir na percepção do bebê. Mas mais ainda, o Winnicott diz o seguinte, os pais têm que ter paciência e têm que esperar, porque o bebê olha para o olhar da mãe. Então, quando o olhar da mãe se dirige para o pai, nesta hora o pai começa a aparecer para a criança. O pai começa a aparecer para a criança através do olhar da mãe. Então, este processo requer uma capacidade interna do pai de viver a alegria do nascimento do bebê, a frustração de ir para uma posição secundária, a capacidade de conter esta frustração, de conter essa alegria e esperar o seu momento real de poder participar da vida daquele bebê. Porque ele vai ter uma... E capacidade da mãe também, né? Pela tua fala, de permitir essa entrada. Porque também se ela não olha permitindo que esse pai entre, ela vai se manter nessa relação dual aí com esse filho, né? Exatamente, exatamente. Você pega, porque não é só uma questão do pai poder ter paciência para esperar, é a mãe também permitir. E, na verdade, por exemplo, acontece muito mais depressões pós-parto do que é registrado nas estatísticas. Porque é esperado que aquele momento de o bebê sair seja um momento, para a mãe, um momento muito difícil, né? Porque enquanto a relação estava dentro do útero, era como se ela tivesse todo o controle. De repente, o bebê está ali
principalmente mães novas, mães de primeira viagem, tem um poeta português que diz assim: o primeiro filho dá à luz a mãe. Quer dizer, a mãe nasce com o primeiro filho. Não existe mãe ainda. O que existe é mulher, que vai exercitando quando está grávida, não sei o quê, ou exercitou com um irmão ou com um sobrinho, mas a mãe nasce com o primeiro filho. Ou seja, o primeiro filho dá à luz à mãe. Então, neste sentido, a gente tem que pensar, a gente tem que compreender, e por isso que o pai precisa botar a mãe no colo, porque ela está vivendo também essa sensação de esvaziamento, essa sensação de que há um ser que eu tenho que cuidar, há um ser que depende só de mim, e este ser que me cativa me assusta. Então, viver esse susto, acompanhar esse susto, também é a função paterna, é uma função paterna. Então, neste sentido, a gente tem que dizer que neste momento inicial é assim que se exerce a função paterna. E que não é fácil, eu sei absolutamente que não é fácil. Eu sei que há toda uma coisa cultural de que, de fato, o pai deixa a mãe dentro da sala, lá na maternidade, e vai beber com os amigos, comemorando, e a mãe fica lá só com todas as suas fantasias, com todas as suas, com seus questionamentos. E o pai parece estar alheio a esse momento tão importante. Mas a gente também sabe que os pais, e muitos pais, ficam junto da mãe e até se proíbe a entrada de familiares, de visitas, para que não se quebre essa vinculação tão importante. Mas aí vamos crescendo, né? E a criança vai crescendo. Esta relação, que era absolutamente necessária, de vinculação extrema da mãe com a criança, ela precisa ser quebrada pela introdução desse terceiro. E esse terceiro é absolutamente integrador. É absolutamente integrador, porque pela própria natureza maternal, é difícil para a mãe estabelecer o limite e dizer não. E vai caber a esta função paterna a função de dizer não, a função de, como ele era mostrador do mundo, ele vai também ser mostrador dos limites. E eu volto a dizer, a função paterna não é necessariamente uma função de homem. A função de mostrador do mundo, a função de colocar o limite, não é necessariamente de homem. É deste que está no lugar, ou desta que está no lugar, para poder exercer esta função. E neste momento em que ele quebra a relação dual mãe e filho e se introduz como aquele que mostra o mundo, mas ao mesmo tempo mostra os limites, ele começa a criar exatamente a relação triangular, que é fundamental para o desenvolvimento psicológico da criança. Veja, eu posso continuar mais do crescimento, mas se tiveres alguma outra coisa, não sei o que as pessoas estão escrevendo, porque eu estou sem óculos. Então, E sem óculos eu não Maria Benilza colocou aqui, né? O terceiro é o intruso. Como trabalhar esse contexto? E aí eu acho que você já respondeu isso, né? Quando você fala de acolher essa mãe, né? De acolher esse filho, de participar intensamente aí dessa construção, desde a concepção até isso. Essa entrada. Verdade, eu acho que ela está falando um pouco que, às vezes, o pai quer disputar o colo com o filho. Né? Em vez de botar a mãe no colo, o pai quer disputar o colo com o filho. O lugar, né? Gente, não é raro, vou falar uma coisa para vocês que vai parecer estranho, não é raro os pais que experimentam o leite da mulher mamando no peito que o filho mama. Não é raro isso. Aliás, é muito frequente. Sobre o pretexto de que vai experimentar, eu quero ver como é que é, não sei o quê. Claro que eles não gostam, e claro que eles não... Mas essa ideia da disputa entre o pai e o filho por este lugar no colo da mãe, é preciso que o pai esteja preparado para abrir mão deste lugar, desse momento. Há também o afastamento sexual que acontece algumas vezes um pouco antes do parto, embora não há nenhuma contraindicação de que há, a não ser que a gravidez seja de risco. Fora a gravidez de risco, não há nenhuma limitação para que se interrompa o sexo, não é? No processo de gravidez. Mas alguns casais, algumas mulheres, alguns homens, ou os homens não se sentem à vontade, ou as mulheres não se sentem à vontade, ou o casal combina de que não haverá uma vida sexual no final, a partir do 8º mês.
Mas não há nenhuma indicação. Não há nenhuma indicação científica. É uma decisão do casal. Então, este afastamento sexual, que se continua com os primeiros dias, até no primeiro mês ou no segundo mês do puerpério, e aí no primeiro mês não é contraindicado, não é indicado mesmo, é contraindicado. Então, isto faz com que este homem vá disputar este colo desta mulher, que é uma representante da sua mãe. Uhum. Evaldo, tem pessoas aqui dizendo para você seguir com o processo de desenvolvimento da criança, né? Então, não sou eu que estou ditando o que vai acontecer, não. É as pessoas que estão aqui perguntando, e aí pediram para você continuar um pouquinho falando sobre isso, e depois eu tenho 2 perguntas importantes. Mas sigamos um pouco. Então, veja, aí a gente já está ali entre 3 e 7 anos. É interessante porque 3 e 7 anos, até 9 anos de idade, as pesquisas mostram que é o período em que as crianças têm mais influência sobre os pais. É tanto que qualquer programa de prevenção, eu que trabalho mais na área de álcool e outras drogas, os programas de prevenção devem focar a criança entre 4 e 9 anos, entre 5 e 10 anos. Por quê? Porque neste momento, as crianças têm mais influência junto aos pais. Influência por quê? Porque os pais ouvem. Porque eles não entraram, eles estão num período que a psicanálise chama no período de latência, eles não entraram na adolescência ou na pré-adolescência, então eles não estão ainda competindo com os pais. Então, como eles não estão competindo com os pais, eles podem chegar junto do pai e dizer, olha, não fuma não, o fumo faz mal à saúde, veja, o cigarro tem 4.000 elementos e faz muito mal à saúde. Por exemplo, se for fazer uma prevenção em relação ao fumo, estas crianças têm muita influência. De repente, o pai chega fumando, chega com cheiro de cigarro, e a filha diz, mas pai, tu estás com cheiro de cigarro, mãe, tu fumaste quando tu saíste. É muito, neste período, e eu estou falando de 4 a 10 anos, é um período que a criança é muito ouvida pelos pais. Uhum. Então, este período é um período mais calmo em relação aos hormônios, é mais calmo em relação à questão da sexualidade e, portanto, em relação também a este processo. Veja, tudo isso que os livros escrevem é sobre a questão da maioria das crianças. Tem crianças que começam a ter um desenvolvimento inteiramente diferente em outras idades. Mas eu estou falando que é o desenvolvimento mais habitualmente. Porque quando eles passam de 10 anos, e eles começam a entrar na pré-puberdade ou na puberdade, aí começa o relacionamento exatamente de conflito. Uhum. E eu tenho acompanhado muita gente nesta pandemia e tenho experimentado ouvir das pessoas, porque o que a gente teve nessa pandemia? A gente teve uma convivência forçada. Então, veja, era uma família em que o pai saía para trabalhar e que a mãe... Eu estou falando para almoçar em casa, almoçavam em casa, depois saiu para trabalhar e voltavam de noite. Então, a convivência da família se limitava e todo mundo reclamava, porque se limitava poucas horas, e de repente agora eles estão absolutamente tendo que conviver 24 horas por dia. Isso trouxe algumas vantagens e muitas dificuldades. Eu diria que as vantagens são menores do que as dificuldades. Nos primeiros dias, as pessoas encararam agora umas férias fora de época, então nós vamos ter uma férias, vamos ver todos os filmes que a gente não viu, vamos ler todos os livros que a gente não leu. Milhões de programações, né? Milhões de programações. Não funciona. Não funciona. O que a gente estudou e o que a gente viu ao longo dessa pandemia, porque veja, a última pandemia foi em 1918, a gente tem 102 anos da última pandemia, a gente não estava preparado. É tanto que quando eu fui falar a primeira vez sobre pandemia, sobre a relação, eu fui ler Anne Frank, que veio o primeiro isolamento forçado que me veio à cabeça foi o isolamento de Anne Frank na Segunda Guerra Mundial, que nós já estávamos lá em 1942, 44. Então, nesse sentido, houve uma convivência maior entre a família. E esta convivência maior levou a algumas coisas muito interessantes, como, por exemplo, a divisão das tarefas domésticas. Houve uma coisa interessante da divisão. Houve o machismo de não aceitar a divisão dessas tarefas, e a gente viu muito exemplo de machismo mesmo, de que não, dessa tarefa não é minha, e aí a gente volta
aquelas famílias que são... a gente já não pode falar na família, inclusive, da família predominante. A família predominante já não é essa família arrumadinha, sim, como está nos cartões nos livros postais, ainda, né? Nas propagandas. Elas são arrumadinhas com uma outra configuração. Porque parece que a família arrumadinha era aquela. O casal, os filhos, os avós. Não, as famílias são arrumadas com outras configurações. E são arrumadas e muito bem arrumadas. Então, quando eu quero dizer que a função paterna como mostrador do mundo e a capacidade de dizer não, a gente também já vê muitas famílias em que a função do não termina ficando para a mulher. A função do não, essa função paterna de interdição, veja, eu estava falando sobre a questão de que eu trabalho muito com a questão da dependência, do uso de drogas. O que a gente observa em todos os trabalhos sobre isso é assim. O que é que facilita o uso de drogas? O que facilita o uso de drogas é a falta do não, por um lado. E, por outro lado, porque os maiores usuários de drogas estão nas faixas extremas. Aqueles que nunca receberam não e aqueles que só receberam não. Então, você vê, essas duas classes sociais extremas é onde saem os maiores problemas de uso de drogas por conta desta capacidade ou desta incapacidade de mostrar o mundo real. Né? Esta incapacidade de dizer não. A criança tem que entender que não pode ter tudo. E você vê, infelizmente, muitos pais, muitas mães que não tiveram na sua infância, que não tiveram carro na sua infância, que não tiveram a facilidade de ter um brinquedo da moda, que não tiveram a facilidade de ter uma roupa da moda, que acha que o que pode fazer por uma filha ou por uma filha é dar tudo que eles não tiveram. Mas esta é uma necessidade dele, pai, ou dela, mãe. Esta não é uma situação dele. Então, a capacidade deste pai de entender que a formação que ele teve, mesmo na privação econômica, mesmo na privação, a formação que ele teve, o que forma é a relação afetiva, não é a relação econômica. E acho que isso a pandemia nos ensinou. Pessoas que têm 10 carros, os 10 carros estavam todos parados e ele não podia usar nenhum deles. As mulheres que tinham 50 sapatos ficavam com a sandália o tempo inteiro, 24 horas dentro de casa, porque não dava para usar sapato. E aí eu acho que Freud diz isso quando fala no mal-estar da civilização, de que, de repente, o homem parece que se protege da natureza e se protege da dor, acumulando. E, de repente, quando vem uma situação dessa, vê que este acúmulo não trouxe nada. Nesse caso da pandemia, inclusive, não trouxe nem a vida. O dinheiro não protegeu nem a vida, quanto mais as coisas psicológicas. Então, nesse sentido, a gente está na criança que está entrando na adolescência, e aí sim, aí ele vai ser rebelde. E aí ele vai, não é, como dizia Belchior, não é? Só mais na frente é que ele vai descobrir que nós somos como os nossos pais. Mas, por enquanto, todos os valores que os pais têm, eles acham que são valores ultrapassados e que ele vai colocar outros valores no lugar. Então, este embate com a adolescência é absolutamente normal. Por quê? Porque é o jeito do adolescente se desvincular no sentido simbólico destas figuras paterna e materna e criar uma identidade própria. Mesmo que esta identidade, no final, seja muito parecida com o pai, muito parecida com a mãe. Sim. E muito mais das vezes a mistura dos dois. Mas precisa até desse distanciamento para poder reconhecer mais para frente essas qualidades e essa identificação. Eu tenho um pai dentro de mim, eu tenho uma mãe dentro de mim que não dá para fugir disso. Não dá para fugir disso. Então, eu também sei que esta é uma época muito difícil. E eu assisto muito a pais e mães, né, a cuidadores, que acham ótimo esses intercâmbios, porque mandam os filhos quando eles estão mais conflituados, quando eles estão com mais dificuldade de aceitar. Não, vai para lá e vai conhecer a civilização, quando, na verdade, o que eles estavam precisando é exatamente ter este processo de vivência. Eu sou absolutamente contra o intercâmbio precoce para o jovem adolescente. Absolutamente contra. Porque eu acho que muitas vezes é exatamente o pai e a mãe fugindo do exercício desta função para que entregue para outros. Não é? Quer dizer, muitas das reclamações que a escola recebe é exatamente isso. Não, mas eu boto meu filho na escola para que vocês eduquem,
para que vocês ensinem. E aí as pessoas confundem educar com ensinar, porque ensinar necessariamente não é educar. Ensinar é educativo, mas a educação que o adolescente precisa não é só essa educação formal que a escola é capaz de dar. Nada substitui o pai e nada substitui a mãe. Isso. Tem uma pergunta aqui que fala um pouquinho do contexto de filho adotado, tá? Ele coloca aqui, né? Qual o lugar do pai do filho adotado? Mário Santos está perguntando. Estamos falando de uma construção desse papel de um filho biológico e dos adotivos. Eu acho que os adotados são mais complicados. Os mais complicados, eu estou falando no processo psicológico, não estou falando complicado na educação. Por quê? Porque você precisa viver as circunstâncias da adoção. O que é que aconteceu na adoção? E dependendo do que aconteceu na adoção, o processo é inteiramente diferente. Por exemplo, se você tem 2 filhos e você resolve adotar um filho, o processo é um. Se você não conseguiu ter filho e vai adotar um filho, o processo é outro. Completamente diferente. Não é? Quer dizer, quando o filho vem porque o casal não consegue, é preciso entender que este filho está vindo dentro de um processo de frustração. Então, os pais precisam trabalhar muito o processo de frustração. Porque é exatamente... Dos pais e dos filhos, né? Porque também tem a frustração do filho pelo momento de ter sido rejeitado, independente da circunstância. Né? Isso, veja. Então, não vamos pensar... esse mesmo autor que eu citava, Bruno Bettelheim é um psicanalista que passou a vida dele sendo pediatra também. Então, ele é pediatra, ele conviveu com... São 2, Winnicott e Bruno Bettelheim, eles foram pediatras e depois se tornaram psicanalistas e eles terminaram estudando muito essa questão da relação. Bettelheim tem um livro que se chama Só o Amor Não Basta. E eu tenho que trabalhar isso todos os dias, quase, com as famílias dos meus pacientes. No sentido de que você não pode fazer pelo outro. O seu amor não vai salvar. O seu amor não será capaz de dar o que o seu filho não busca pela autonomia. Porque, na verdade, a função paterna, junto com a função materna, é criar cidadãos e cidadãs autônomos. Né? Ou seja, você sai daquela vinculação, daquela dependência extrema do nascimento, para você entregar o filho para o mundo, para você criar cidadãos. E a sua realização é que este filho, que nasceu colado com a mãe, colado com o pai, possam se transformar em cidadãos do mundo. Então, este é o grande desafio, é você ter a capacidade de desenvolver a autonomia do filho. Porque quando você prende demais, quando você recusa demais que esse filho entre no processo de aproximação com o outro, e com o outro representando a sociedade, representado pela sociedade, você termina criando crianças que terão dificuldade com a autonomia, e terão dificuldade de... Então, esta desculpa é muito usada por quem manda os filhos nesses intercâmbios. Vai lá que ele vai desenvolver a autonomia dele. Tem uma hora. Eu comparo isso a uma fratura da perna. Quando você fratura a perna e você bota na perna um gesso, tem um tempo bom para você tirar esse gesso. Se você tira o gesso um pouco antes do que esteja preparado, o osso não consolidou ainda. A perna está frágil e pode quebrar a qualquer momento. Se você deixa o gesso tempo demais, pode endurecer a perna e a articulação, a pessoa ficar com a perna dura, porque ficou gesso demais. Então, e às vezes sequela para a vida toda. Para a vida toda. Então, veja, com filho é assim. É este limite entre já dá para tirar o gesso e ele já tem condições de ir sozinho, ou não dá para tirar o gesso e eu ainda vou proteger porque o osso está frágil. E é uma coisa dificílima você entender esse time, esse momento em que o filho está com condições de pisar firme e não quebrar de novo a perna. Então, nesse sentido, eu não quero deixar de responder a questão da adoção. Eu acho que a adoção não é absolutamente diferente da relação, da posição do pai, da mãe, da função paterna, da função materna e qualquer outro filho. Agora,
é complicado e quem tem que trabalhar isso são os pais em relação ao que representa. Né? Eu vou me salvar através desse filho que está vindo. Eu vou realizar todo o meu desejo. Filho não tem que ser realização do desejo. Filho tem que ser a realização do desejo da questão de povoar o mundo, de deixar descendência, mas não pode ser a realização, porque se eu não tiver um filho, até porque você vê, por exemplo, as mães que suportam uma gravidez, aí tem um filho, pronto, me livrei, agora já tenho um filho, e agora já cumpri meu papel, e pronto. Né? Nesse sentido, é importante que se discuta, e eu não tenho dúvida, que tem que se trabalhar psicologicamente essa questão do que é que representa o meu filho, e em relação ao filho adotado, mais ainda, porque tem que ser uma coisa em função daquele ser que está nascendo, daquele ser que está adotando, e não em função dos desejos e das fantasias daquele par que está construindo esse processo de adoção. Perfeito. Evaldo, eu queria que você pudesse voltar um pouquinho, pensando nessa questão da função paterna aí, nessa pandemia, né? O que é que trouxe de mudanças? A gente começou falando um pouquinho sobre isso, e aí queria que você pudesse completar um pouco esse teu olhar neste momento. Veja, eu acho que o que trouxe de mudança, principalmente, foi esta proximidade maior com tudo que tem de bom e com tudo que tem a proximidade. Né? Quando me perguntam o que é que o senhor vê no pós-pandemia, eu tenho que ver a história. Eu acho que não acontecerá uma grande mudança. Eu acho que mudanças acontecerão pontuais nas pessoas e na sociedade. Mas veja, a Segunda Guerra Mundial foram 6 milhões só de judeus mortos. Foram 8 milhões de russos mortos. O que é que a gente aprendeu com essa Segunda Guerra Mundial? Muito pouco. O que é que a gente aprende? Porque eu estou pegando a Segunda Guerra Mundial, que é a catástrofe mais recente, se a gente não pega a coisa das Torres Gêmeas, porque eu não quero ir lá para 1918. Então, veja, eu acho que a sociedade tem uma capacidade de criar uma capa, de se defender e não aprender com a experiência, infelizmente. Os homens e as mulheres também. Mas eu também sei que um momento de crise é uma oportunidade de crescimento. Então, alguns casais, algumas famílias aprenderão com a pandemia, aprenderão com a convivência mais próxima, aprenderão e vão aprender à medida que puderem descongelar as suas funções dentro de casa. Tem um psicanalista argentino chamado Pichon Rivière, que ele escreveu muito sobre grupo, que ele dizia assim, nós terminamos assumindo posições e papéis adjudicados, quer dizer, colocados pelos outros. Então, você vê uma casa, a configuração de uma casa. Aquele é o agressivo, aquele é o carinhoso, aquele é o inteligente, aquele é danado. Então veja, a família, pergunta a sociedade, a família como representante da sociedade, termina determinando papéis. E assim é num grupo familiar. Se o grupo familiar foi capaz de se reestudar, de se reinventar, e as pessoas foram capazes de sair deste lugar cristalizado que a família lhe colocou, e se o pai foi capaz de sair daquela posição, daquele que chega sempre cansado, que não consegue fazer nada, e começou a fazer, e começou a dividir. E começou, por exemplo, a descobrir, essa questão da descoberta do trabalho doméstico, é uma coisa fantástica, a gente descobrir o quanto é cansativo. Né? Há um mito grego, que é o mito de Sísifo, que era um cara que foi condenado a levar uma pedra gigante até o cume da montanha, e quando ele chegava lá, essa pedra escorregava e começava tudo de novo. A sensação que eu tive era essa. Você limpa a bancada, você limpa a pia, de repente está tudo cheio de novo, você tem que começar tudo. Se você foi capaz de repensar a sua posição, se você foi capaz de repensar a sua relação com o filho, com a filha, com a esposa, com o companheiro, com a companheira, se você foi capaz de fazer isso e sentar em outra cadeira, como dizia Pichon Rivière, se você sair sentado na mesma cadeira, você não aprendeu nada. Sair da cabeceira, né? Da cabeceira da mesa patriarcal ali. Sair da cabeceira, você aprendeu.
e aí eu acho que pode mudar. E aí eu acho que esse homem pode mudar, esta mulher pode mudar, este adolescente pode mudar, esta criança pode mudar. Não, porque, veja, os adolescentes se trancaram mais ainda dentro dos quartos. Os adolescentes vivem nesse mundo trancado dentro dos quartos e eles se trancaram mais ainda nessa pandemia. Quantos foram capazes de sair? Quantos foram capazes de ser, de fato, solidários com a mãe, com o pai? Quantos foram capazes de cuidar do seu irmão menor, da sua irmã menor? Quantos foram capazes de ver o quanto é desgastante a proximidade? Porque, veja, quando você aproxima, você cria atrito, você cria naturalmente atrito. Se a família foi capaz de equacionar esses atritos, ela sai de uma forma diferente. Se não, o papel estava cristalizado e sai cristalizado e ele não aprendeu, ela não aprendeu e os filhos não aprenderam. Então, eu acho que a crise é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de mudança que nem sempre as pessoas aproveitam. Quase sempre as pessoas não aproveitam. Então, esses últimos 10 minutinhos, né, eu queria que você pudesse contribuir, né, com toda a comunidade, pensando um pouquinho em que dicas, né? Eu acho que você já deu várias, né? Aí falando um pouquinho, mas que dicas a gente poderia, né, ouvir aí de um especialista que trabalha nesse contexto da saúde emocional, mental, para esses pais, né, estarem mais próximos dos filhos, conseguirem sair dessa cadeira, né, passar para um outro espaço. A gente termina citando muito autores porque a gente não quer pensar que a gente vai pensar tudo novo. A gente tem que pensar que a gente tem que aprender. Isso. Né? Outro inglês também chamado Wilfred Bion. Bion tem um livro que se chama Aprendendo da Experiência. Né? Quantos de nós somos capazes de aprender com a experiência? Né? Eu diria assim, eu espero que as pessoas tenham sido capazes de aprender com a experiência, porque o mecanismo psicológico habitual é a recomposição. É a recomposição. Você esquece. Você esquece o que passou. Isso é para a sobrevivência da pessoa. Não é? Quer dizer, se você vivesse, por exemplo, se você tivesse uma grande perda e você não tivesse a capacidade de esquecer essa perda, você viveria atormentado o resto da vida. Então, esta capacidade de esquecimento é uma capacidade que mantém o indivíduo vivo. Então, será que você será capaz de manter a informação que você aprendeu nesta pandemia para a sua vida? Né? Por exemplo, será que você é capaz de entender o que representa lavar prato o dia inteiro? Será que você será capaz de entender que aquele filho que fica isolado talvez estivesse faltando um espaço de escuta? Porque a gente fala espaço de fala, eu acho que o espaço de escuta. Sim. Porque a fala, para mim, ela sempre existe. Freud dizia isso. Às vezes, uma ação é uma fala. Você fala através da ação. Você não fala só através da palavra, você fala através da ação. E o adolescente fala predominantemente através do ato e autodoação. Você tem que olhar a ação. Será que você é capaz de escutar através das ações do seu filho adolescente ou pré-adolescente? Será que você foi capaz, nesses 4 meses, de abrir este espaço de escuta para poder entender um pouco o que acontece com a sua companheira, com o seu companheiro? Será que você foi capaz... Porque, veja, eu dizia que esse atrito gerado, né, a economia doméstica, no sentido da economia psíquica, não da economia... Outra coisa é a discussão de economia, porque nós vamos sair bem mais pobres, todos nós vamos sair mais pobres dessa pandemia, o país vai sair mais pobre, o mundo vai sair mais pobre, e aqueles que são mais pobres vão sofrer muito mais do que aqueles... Né? Os bilionários brasileiros ganharam 35 bilhões de reais com a pandemia. Os bilionários americanos ganharam 450 bilhões de dólares com a pandemia. Os bilionários ganham sempre, do ponto de vista financeiro. Né? Então, nós perderemos, e quem é mais pobre perde mais, perde emprego, perde... Então, perde a vida, né, nesse momento também. Embora, por mais que seja democrático o corona, que pegue rico e pegue pobre, mas pega de forma diferente. Pega de forma diferente e mata de forma diferente. Né? Então, seremos nós capazes de aprender com esta experiência?
citando o Bion, será que nós seremos capazes de criar mais espaços de escuta e de compreensão, de acolhimento, porque os nossos filhos precisam de acolhimento, precisam desse colo, né? Seremos nós capazes de dar o não na hora que necessita, não é imprescindível? Será que nós seremos capazes de aprender com esta pandemia? Eu acho que é algo que a gente vai ter que ver, não é? Mas acho que sim. Acho que, por exemplo, isso é um produto da pandemia. Poderia ter acontecido em qualquer hora, não é? Eu poderia ter sido convidado em qualquer momento. Esta pandemia nos trouxe a possibilidade deste contato, né? Eu tenho feito na minha instituição rodas de conversa. Nós já vamos na 16ª roda de conversa. E eu tenho falado com colegas da França, com colegas do Uruguai, com colegas do Rio Grande do Sul. Esta possibilidade de proximidade, de discussão e de aproximação via a tecnologia é uma coisa que eu acho que a gente vai ganhar. Como é que nós vamos usar isso? Agora, o humano, ele é impressionante como ele é destrutivo. Do mesmo jeito que a gente vai ganhar, ele criou a questão da falta. E eu tenho dito isso muito. Não tente acompanhar todas as lives importantes que você tem na vida. Você não acompanhará. É impossível que você acompanhe e você veja tudo que você... Não, eu vou gravar e vou ver depois. Não vê. Se você gravar, você não vai ver depois. Ou vai ver muito poucas daquela. Então, e ver uma ou outra, né? Uma ou outra. O que é que isso nos ensina, como último? Viver é conviver com a falta. Então, talvez essa coisa da live, eu estou falando exatamente na convivência com a falta. Eu não verei, eu não lerei todos os livros que eu queria ler, eu não viverei todas as experiências que eu queria ver, não conhecerei todas as capitais do mundo que eu gostaria de conhecer. Então, o humano precisa compreender e conviver com a falta. Talvez isso seja o maior desafio. Então, temos nossos últimos 3 minutinhos aí para fecharmos nosso momento. E aí, desde já, eu já agradeço a todos que puderam, Evaldo, por essa disponibilidade de ter aceito o convite. E aí, deixo os últimos 2 minutinhos aí. Eu estava botando os óculos para saber quem é que estava ali aparecendo na minha tela, né? Porque, na verdade, eu só consigo ver se eu botar os óculos. Eu nem tirei o meu, já fiquei o tempo todo com ele. Porque você tinha a função de ler, eu não tinha essa função. Mas veja, gente, eu queria dizer que depois de 30 anos é um prazer imenso ser pai de Mateus, né? Quer dizer, ser o profissional que eu sou, mas ser pai de Mateus, e nessa qualidade, nessa função que eu conversei com vocês. Certamente, várias pessoas estão aí que eu conheço e que convivo e que amo. Eu vi, por exemplo, Malu, filha de Alvino, filha de Cátia de Alvino, estava aí. E Joelma também está por aí, que pronto, você conhece. Então, pessoas muito queridas. Então, e certamente os pais dos colegas de Mateus devem estar aí também. Isso. E eu queria dizer assim, foi uma honra ter sido convidado. Eu acho que a gente precisa se aproximar, a gente precisa trazer a experiência do outro, a gente aprende com o outro, né? A gente não é capaz de viver a vida do outro, mas a gente aprende com o outro. E acho que o apoio é um espaço democrático de convivência, né? Eu acho que a grande diferença do apoio é que ele possibilita as crianças viverem esta convivência fraterna e responsável e com limite, né? Eu gosto muito das... Eu não gosto muito dos pais naqueles jogos internos. Mas já mexeu nisso, a gente já mexeu nisso. A gente já está num formato diferente. Mas das crianças eu gosto muito, né? Eu gosto muito quando eles botam para bater o saque no vôlei. Exatamente aquele menino mais desajeitado, mas ele tem que bater o saque, porque é a hora dele bater o saque. Então, todos nós temos que ter a nossa hora, o nosso momento. E acho que é isso que a gente está fazendo um pouco aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada a você, querido. Foi um prazer enorme. Um beijo grande para você. Um beijo e boa noite a todos.